Fala, povo! Estamos aqui então para a aula de energia nuclear, basicamente as vantagens e desvantagens da energia nuclear e o problema do lixo atômico, tá? Então eu coloquei aqui, ó, no quadro, ficar do lado de cá vai ficar legal. Eu contei, eu quis colocar 4 de cada lado, tá? 4 vantagens, 4 desvantagens da usina da energia nuclear, do uso da energia nuclear, para não parecer tendencioso. Realmente são vantagens e desvantagens que pesam muito. Então não existe eu não tenho uma posição clara definida em relação ao que eu acho mais interessante. Tem alguns pontos que tem que considerar aqui, tá? Então vamos ver, eu vou começar pelas vantagens da usina nuclear, tá? Primeira vantagem, pessoal, ela é muito eficiente, muito eficiente. A eficiência dela é altíssima. Olha para você ter uma ideia, 1 grama de carvão, na usina termoelétrica, por exemplo, gera energia suficiente para ligar uma lâmpada de 200 watts por 1 minuto, beleza? 1 grama de urânio gera energia suficiente para iluminar ou abastecer uma cidade de 500 mil habitantes, uma cidade de porte médio a grande, por 1 hora. Olha a disparidade. Isso aqui é a eficiência energética da usina nuclear em virtude do urânio, da capacidade de eu extrair energia do núcleo, igual eu falei para vocês. O núcleo atômico é um manancial enorme de energia. Então isso aqui dá uma grande vantagem, beleza? Outro ponto interessante é o seguinte: para construir, para chegar na usina nuclear, eu tenho que investir em alta tecnologia. Então, é uma vantagem secundária, na verdade. O país que usa energia nuclear, ele tem, de certa forma, investir em tecnologias que permitam que ele instale uma usina com segurança e com um custo viável. Por exemplo, o Brasil ele conseguiu chegar na tecnologia interessante de enriquecimento de urânio, que é primordial para que a usina funcione. Então, isso avança a tecnologia do país, torna o país, de certa forma, mais independente tecnologicamente do restante do mundo. E também como um alvo potencial para troca, né, para transferência de tecnologia, possibilitando uma série de avanços ou vantagens também comerciais para esse país no mundo globalizado que a gente vive, beleza? Que é um ponto interessante até com geografia, com geopolítica. Ponto 3. Ela não carece de outros recursos naturais. Uma usina nuclear, ela precisa de urânio e água. Acabou, basicamente. Então, eu não tenho que inundar grandes áreas, igual as usinas hidrelétricas, ou, por exemplo, termoelétrica, ter uma fonte, um abastecimento de carbono, de algum combustível fóssil que permita que chegue lá, ou ter uma fonte de gás, enfim. Eu não dependo de outros recursos naturais, eu dependo só do urânio, ponto. E por esse motivo, é uma usina que ocupa pouco espaço. Ela tem uma área de restrição em virtude do risco de vazamento, essas coisas, uma área de isolamento, só que a usina em si ocupa um espaço, de certa forma, pequeno. Eu tenho um reator, perdão, a parte da engenharia elétrica, distribuição, armazenamento e só, basicamente, né? Então, essas são as vantagens que existem para a usina nuclear, para o uso da energia nuclear. Agora vamos para as desvantagens. Bom, primeira desvantagem aqui, é a mais óbvia. Tem um risco iminente de vazamento. O vazamento nuclear pode acontecer a qualquer momento, tá? Vocês viram agora, Fukushima teve aquela questão da tsunami, houve um abalo, então o reator sofreu uma ruptura e houve vazamento nuclear, que isso gerou e vai gerar ainda uma série de problemas para o Japão durante um bom tempo ainda, em virtude dos danos que esse vazamento nuclear pode causar, tá? Então, esse é um problema iminente, não tem como negar e tampar os olhos para isso, tá? Problema 2, talvez eu veja como o pior, o lixo nuclear. Olha só, você fez lá a sua fissão, isso gera uma série de subprodutos que ainda são radioativos. Você tem que eliminar esses produtos. Ele não fica lá eternamente reagindo, tá? Então, você tem que trocar aquele combustível, colocar um outro combustível, e esse lixo nuclear ele tem que ir para algum lugar. E o armazenamento, o tratamento desse lixo nuclear é uma parte, de certa forma, cara e também muito delicada, porque eu posso colocar isso em algum local que pode ter acesso à população ou ter acesso ao meio ambiente e causar um dano severo. Geralmente o que é feito? É colocado em uma espécie de um barril, sei lá, um compartimento
concreto e chumbo, tá? Aí depende muito do local, de onde é feito, porque o concreto e o chumbo a gente viu que ele evita a emissão de radiação. Isso é enterrado, tá? Ou enterrado no mar, ou enterrado também na terra, em algum local específico, tá? Para ser enterrado no mar tem que ter cuidado maior por causa da corrosão natural do material em função do sal e todos os componentes que estão ali no ambiente marinho, tá? Ou ambiente não marinho, mas aquático. Enfim, o lixo nuclear é um problema sério, tá? E isso aqui talvez eu tenha maior cuidado, porque se alguém tem acesso a esse lixo nuclear por engano, por exemplo, pode ter uma consequência grave para a saúde. Outro ponto, alteração da fauna marinha. Eu já falei disso já nas aulas anteriores. A usina nuclear, ela pega, o reator é envolto em água, essa água é aquecida, essa água vai girar uma turbinazinha, né, pelo vapor, o vapor da água vai girar uma turbina, que vai girar o gerador e vai gerar energia. Só que essa água quente, ela tem que ser trocada, senão vai ficar uma água quente o tempo todo lá, tem que trocar, refrigerar essa água. E em alguns locais, eu não sei precisar em quais são as usinas, tá? Essa água é trocada diretamente com o ambiente marinho ou com o ambiente aquático, né? Coloquei marinho aqui, eu errei, é aquático em geral. Perto de um rio ou perto de um lago. Isso causa problema porque essa água ela sai na temperatura acima da temperatura ambiente em geral. E a gente sabe, é sabido que a solubilidade de oxigênio, por exemplo, em água, ela se torna menor à medida que aumenta a temperatura. Então eu deixo cada vez os peixes com menos oxigênio, por exemplo. Peixe só não, né? Todos os animais que vivem no ambiente marinho. Isso gera um problema a longo prazo, sim, além de poder causar, afetar o equilíbrio dos crustáceos principalmente, ou daqueles animais que têm um esqueleto calcário, ou uma caça calcária, que pode ser desmineralizada ao longo do tempo em função do equilíbrio, tá? Do equilíbrio químico. Vamos falar mais para frente. E o ponto mais óbvio também é o custo alto. Como eu tenho uma alta tecnologia, eu tenho que investir muito em pesquisa e o urânio, enriquecer urânio não é barato, obviamente a usina nuclear é uma usina que tem um custo altíssimo, tá? Eu vou gastar milhões de dólares para poder construir uma usina que vai ter todas essas vantagens, mas também levar essas desvantagens aqui. Então, ainda é um ponto muito em aberto, tá? A Europa quase toda usa usinas nucleares, a Ásia usa usinas nucleares e não tem muito problema. Eu gosto muito da proposta, desde que a proposta seja bem arquitetada, para poder, ao longo do tempo, minimizar os fatores de risco e focar nas vantagens reais. Beleza? Até a próxima aula, pessoal. Valeu!